Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o fisioterapeuta Renan, idealizador do perfil Muito Além da Físio, e hoje vamos falar de um assunto que muita gente tem a dúvida, se você é recém-formado, se você está estagnado na profissão, que é quanto precificar pelo atendimento particular. Vou te revelar aqui as estratégias que você tem que usar para cobrar o ideal, cobrar bem para o paciente, variáveis que você vai ter que entender na hora de você cobrar pelo seu serviço, tá? E coisas que fazem com que você saia até no prejuízo. Então, antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva aí no canal para você não perder todos os outros vídeos que ainda tem para sair sobre conteúdos muito além da físio, competências, técnicas que você pode usar a partir de hoje, que são demandas do mercado que a gente não aprende na faculdade. Bom, então vamos lá. Infelizmente, uma questão ali que dificulta um pouco a nossa carreira em si é que na faculdade a gente não aprende a precificar o nosso tratamento. Então nós vamos aprender ali questões muito mais técnicas, muito mais envolvidas a conteúdo, que realmente são importantes. O seu próprio currículo, ele é muito importante na sua carreira. O que você fez, onde você estudou, que especialidade que você tem, isso vai ajudar demais, demais, demais a você já cobrar mais caro, a você já ser alguém na profissão. Mas isso não é tudo. Então pensa aqui comigo que você tem que ter ali algumas estratégias que você pode usar para você precificar e cobrar mais caro, mesmo não sendo ali uma autoridade máxima, mesmo ali não sendo um fisioterapeuta já com vários anos de formado, que é uma dor, uma dificuldade mesmo da profissão que eu encontrei vivendo na prática isso. Então, uma questão que me fez até criar o perfil foi por que que o fisioterapeuta segue um roteiro comum de vida, que é ficar ganhando pouco por 10, 15 anos de profissão, aí depois, quando você já tem mais experiência, aí sim você pega um cargo melhor, ou você abre sua própria clínica. E por que você não pode fazer isso hoje? Algumas estratégias que a gente pode usar são para a gente já fazer isso a partir de hoje. E isso vai fazer com que você não. Pode ser que não enriqueça, mas você já se posicione melhor no mercado. Você tem uma construção da sua carreira a longo prazo. Não deixando com que isso venha com o tempo, que é com base no que a profissão ali é o maior roteiro principal. Então vamos lá. Como definir o seu preço? Vamos ao pilar um dessa definição, que são em relação aos seus custos fixos. Então, antes de tudo, para você definir o seu preço, você tem que saber e ter esse cálculo na mente dos seus custos para você ir fazer esse atendimento e ver a sua margem. Então, às vezes você vai pegar um atendimento, até cobrar caro nele, só que a margem vai estar baixa. E aí eu vou explicar aqui para vocês o porquê e como que você pode precificar melhor e até ver se vale a pena ou não esse atendimento. Então, coisas básicas para você ter de custo. Quanto que você gasta de deslocamento em questão de tempo? Quanto você gasta agora em valores? Então, se você tem carro, quantos quilômetros você gasta de combustível? Se você vai de transporte, qual que é o custo ali desse transporte, tá? Coisas básicas, tá? Questões de impostos, muito importante. Se você emite nota, você já tem que saber ali quanto que você está deixando ali já na mesa, já na fonte. Isso é muito ruim, tá? Isso você tem que colocar sim no seu custo também. Então vamos a um exercício básico ali de um cálculo. Vamos supor que você cobra R$ 120 na sua sessão e você acha que você tá, pô, tô ganhando R$ 120. Mas vamos fazer um cálculo básico aqui. Vamos supor que nesses R$ 120 na sua sessão vale por uma hora de atendimento, correto? Se você, vamos pensar que para você se deslocar até o local, você pegue 2 ônibus, por exemplo. Então você gasta ali R$ 10 para ir e você gasta meia hora. Para voltar, você vai gastar mais R$ 10 e mais meia hora. Então, no todo, você está gastando ali R$ 20 e você está gastando 2 horas de tempo.
pensando no deslocamento e pensando na sessão. Se a gente tirar menos, né, subtrair os custos, então desses 120 que você já vai estar ali gastando, tira os R$ 20 de custo, a sua sessão já está valendo R$ 100. Se você emite nota, tem mais algum outro custo, você já põe aí também nesse cálculo. E aí, o mais alarmante para mim, que é o que fez ali eu pensar um pouquinho diferente em relação à precificação, é quanto tempo então que a sua hora está sendo cobrada. Se está gastando 2 horas, sendo 1 hora de atendimento e 1 hora de deslocamento, e botou ali no valor líquido, que deu R$ 100, por exemplo, sua hora está sendo R$ 50. Aí você me diz, vale a pena? Se você está cobrando R$ 50 ali a hora? Ninguém pensa assim. Você só pensa no valor que você está cobrando. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Se a sua hora está sendo R$ 50, e lógico, é muito variável. Então, pode ser que em alguns casos a sua hora seja até menor, mas em alguns casos a sua hora seja um pouco maior. Então, isso você tem que botar na ponta do lápis para saber se realmente vale a pena ou não, tá? Então, primeiro é o pilar ali muito importante para vocês começarem a pensar sobre isso. Segundo pilar é o valor do seu serviço. Aqui eu vejo muita gente errando, principalmente pela premissa básica ali que eu disse no início. Como o fisioterapeuta se vê e como a carreira do fisioterapeuta é, na grande maioria. A gente tem uma facilidade, se você dominar um pouquinho de algumas técnicas, que é vender a transformação, vender o resultado, você tirar o cara do ponto A para chegar no ponto B. Então você tem ali uma prova social, você tem ali uma questão ali visível para os outros, para o próprio paciente, para a família, etc. Que é justamente isso. O seu valor, ele vai estar ligado ao seu resultado. Então, se você dominar algumas técnicas, aí eu posso até fazer um vídeo de técnicas para você usar, para você ter o seu atendimento ali cobrado de uma maneira mais cara, uma maneira que você ganhe mais, tá? Técnicas de ancoragem, você tem várias técnicas de senso de desconto, que são importantíssimas, importantíssimas, tá? Então, o seu valor, o seu preço, ele vai estar voltado ao seu resultado, à sua transformação, ao que você estudou, à sua especialidade, tá? Não deixa levar por quanto o paciente pode pagar. Esse é o erro mais comum que vai te deixar ser estagnado. Se você só lidar quanto o paciente pode pagar, esquece. E o terceiro é o mercado e concorrência. Então, para você saber também uma média de quanto você cobra, sem ser muito fora da média do mercado, que claro, isso se você tem ali um ar de especialista, se você tem ali vamos dizer que uma influência no local, você pode cobrar, que as pessoas vão pagar, porque você já é um cara que vai resolver problema. Então isso sim. Mas vamos supor que você está começando, você não tem uma rede muito grande, você não tem um network muito grande, então você vai ter que ver mais ou menos a média do local. E aí varia. São Paulo, você pode cobrar quanto você quiser, que vai ter gente que vai pagar. Na média também uma média maior, mas você mora, por exemplo, na cidade do interior, ou um outro estado, você tem que ver mais ou menos como que a sua concorrência faz. E você não precisa cobrar próximo do valor da concorrência, você tem que mostrar mais valor que eles. Agora eu vou mostrar algumas estratégias para você precificar melhor aí o seu atendimento, você ter uma margem maior. A primeira premissa é fazer o cálculo, tá? Quanto eu vou ter de margem? Soma quanto está cobrando, tira todos os custos e coloca o deslocamento ali dividindo. Isso é a sua margem. Vê se tá legal, vê se tá se enquadrando bem, faz um cálculo. Se você manter essa margem, por quantos atendimentos você fizer no dia, quantos atendimentos você fizer na semana, quantos atendimentos você fizer no mês, vai dar o seu salário. Então isso é muito importante. Você vê a margem. Segundo é você cobrar por pacotes. Isso todo mundo fala, tá? Mas a premissa ali também do pacote é você ter o senso de desconto do paciente. Então você, ao invés de cobrar 10 sessões a R$ 100 individuais, se o paciente fechar as 10, vai estar R$ 1.000, você cobrar ali
R$ 900 pelas 10 sessões. Você vai dar um senso de desconto, você vai dar um senso de exclusividade, e isso vai fazer com que ele tenha menos desistência e mais assiduidade, mais você vai incluir ele mais no planejamento. Outra coisa, dominar um pouquinho de scripts sobre preço, sobre posicionamento. Então você demonstrar o seu benefício com o seu preço sem você gaguejar, titubear, mostrar realmente o valor que você entrega. Quando você faz isso, o paciente, ele pode até pedir desconto, ele pode até falar que está caro, mas você já leva um senso de resultado. Então você vai estar mostrando para ele que para tudo que ele vai receber, você tem que mostrar isso. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai entregar, quais são as premissas básicas, o preço ele vai estar em tese abaixo, tá? Ele tem que ter esse senso, tem que tentar ter scripts. Vou ensinar vocês também como que você pode ter esse senso ali invertido. Falando um pouquinho sobre mim. Então, um pouquinho do que me fez ali ter até a idealização do perfil foi querer fugir dessa média. Então, não ter medo de cobrar, não ter medo de precificar. Saber falar, saber se posicionar é o que vai fazer você virar o jogo, tá? Então, principalmente com você, pô, eu acho que a gente tem uma profissão muito bela, muito digna. Pô, a gente consegue trazer muito resultado para as pessoas, visíveis, as pessoas, a gente vê no dia a dia, é tão gratificante você viver da profissão, só que tem gente que aceita você viver com tudo que você estudou, todo o tempo dedicado, tudo que gera a profissão, viver ali numa qualidade de vida não tão boa, né? Isso é questão de opinião, tá? Vou dar a minha opinião. Eu acho que eu quero viver bem, com a qualidade de vida boa, né, ganhar ali a minha meta mensal de salário, tá? Então é não ter medo de precificar, não ter medo de cobrar, tá? Usar as estratégias para realmente você agregar o seu valor, mostrar quem você é. Então isso é algo meio básico ali, mas que vai fazer muita diferença. Cobrar barato, você vai atrair pacientes que não vão ver seu valor, que não vão ver o quanto que você pode entregar, e infelizmente isso só vai atrair mais clientes assim. Se você cobra caro, a indicação é mais qualificada, tudo fica mais qualificado. Então isso já é muito importante. Mas claro, não adianta você cobrar caro e entregar nada, ou entregar pouco. Então o conhecimento técnico ali ele tem que ajudar, né? Então você tem que ser bom, tem que ter feito alguma coisa que vai realmente que mudou ali o seu conhecimento, ou você tem que estudar diariamente ali fisioterapia, o paciente que se atende, para você ter o melhor entrega e resultado. E aí já entra no ponto de você investir em você e na sua carreira. Então, investir ali sim, vale a pena fazer pós especialização? Já fiz um vídeo aqui sobre isso. E vale? Claro que vale, tá? Porque você tem que ali ter uma referência, tem que ser ali, pelo menos ter um mínimo de referência do que você faz e atende, para você poder também justificar um pouquinho isso no seu preço. Isso é importante, tá? Importante. Outra coisa é você investir na sua imagem. Então você tá ali no digital, tá no seu Instagram, fazendo post, mostrando como que você trabalha, né? Quais são os resultados que você tem. Isso vai ajudar demais, demais, tá? Bom, então esse vídeo traz essa reflexão, quanto você cobrar, quanto precificar, questões que você tem que ali incluir, questões que você tem que pensar, tá? Então acho que foi um vídeo muito legal, principalmente reflexivo. Então para já também usar e pôr em prática já a partir de hoje, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui se você já tinha pensado nessas coisas na hora de você precificar ou não, né, o seu atendimento, como precificar, tá? E também compartilhe com aquele seu amigo fisioterapeuta que está se formando, é recém-formado ou tá ali na profissão já há muitos anos, mas não conseguiu ainda ascender na carreira. Valeu!